Oi, gente, eu sou a Gabi. E eu sou o Bruno. E bem-vindos à nossa vida. Hoje nós vamos contar como começou a nossa história, como nos conhecemos. É isso aí. A gente tem uma história aí muito linda e que aconteceu aí um pouco rápido. Pra quem não sabe, antes de eu conhecer a minha esposa hoje, eu fui cantor e ainda sou cantor. E através de um pastor amigo meu que me convidou para ir cantar na igreja dela, eu aceitei esse convite e fui. E foram 3 quarta-feiras de campanha. E nessas 3 quarta-feiras de campanha, algumas coisas aconteceram, mas o Senhor Jesus ainda não tinha colocado aquela flecha no meu coração, na vida da minha esposa. Antes dele continuar, uma pausa para a minha parte da visão dessa história. Jesus. Quando ele começou a quarta-feira que ele iria cantar lá na nossa igreja, eu cheguei atrasada nesse culto. O carro do meu pai deu um problema, então quando eu cheguei ele já estava cantando. E como a gente ia toda quarta-feira na minha casa, a gente já sabia quem que louvava de quarta. E quando eu cheguei no portão da igreja, eu falei com a minha mãe: nossa, essa voz é diferente, que voz bonita. Que revelação de Deus, viu? Que revelação. E aí quando a gente entrou lá dentro, eu vi ele cantando. E eu ficava observando muito a forma que ele cantava, porque a voz dele era muito bonita e o jeito que ele cantava era diferente. Então agora pode continuar. E depois dessas 3 quarta-feiras, nada tinha acontecido. Eu não tinha tentado entrar em contato com ela, não tinha pegado o número dela. Nunca tinha conversado. Nunca tinha conversado. E eu nem tinha olhado pra ela até então, até o momento. Passaram mais ou menos umas 2 semanas até aí teve outro período uma outra de campanha. 3 quarta-feiras, outra campanha começou. Aí ele voltou. Ele cantou 3 quarta-feiras, ficou um período e aí voltou de novo. Voltei de novo. Pra cantar. Isso, e depois dessa segunda campanha, eu me lembro até hoje que na segunda quarta-feira dessa campanha, eu olhei pra ela assim no final do culto. Ela tava participando de um ensaio de dança. Tava participando de um ensaio de dança. Era período da Páscoa, Isso. então a gente tava ensaiando pra Páscoa. E aí eu reparei, eu olhei muito bem pra ela. Aí o Senhor Jesus começou a jogar aquela seta no meu coração. Eu falei: Senhor do céu, eu acho que é agora que vai acontecer alguma coisa na minha vida. Aí eu comecei a procurar ela nas redes sociais. E tome no Facebook, e atrás dela eu fiquei um dia inteirinho procurando ela no Facebook. O dia inteirinho. Até que eu achei o Facebook dela. E aí eu chamei ela, mandei mensagem pra ela, eu escrevi lá: e aí, jovem, a paz do Senhor Jesus, como que você tá? Eu escrevi pra ela e ela me respondeu. E aí a gente começou a conversar, trocar mensagem. E isso foi no dia 4 de abril de 2015, né? Que a gente começou a conversar. A gente já começou a conversar pelo WhatsApp. Isso. E para vocês verem que foi tão rápido as coisas na nossa vida, que a gente começou a conversar no dia 4, no dia 20 de abril a gente já tava orando em propósito. 3 meses de oração, né? Aí a gente começou a orar, porque não sei como funciona na igreja de vocês, mas na nossa igreja, os nossos líderes colocaram esse período de 3 meses, porque tudo era muito novo. O Bruno não era da minha igreja, então era muito diferente pra mim comunicar que eu ia orar com uma pessoa que não era da minha igreja. As preocupações eram: você vai sair daqui pra ir pra igreja dele depois, ou ele vai vir pra sua igreja. Mas a gente não tava se preocupando com isso, né? Esse não era o foco no momento. A gente ia começar um propósito, mas pra começar esse propósito, ele teve que falar com o meu pai. Jesus! Com os meus pais. Eu pensei que não ia certinho. chegar nessa parte. Eu pensei que não ia chegar nessa parte. E eu lembro até hoje que eu cheguei num culto pra louvar. E no final do culto ela me puxou lá: vem conhecer minha família, vem conhecer minha família. A minha mãe já sabia que a gente ia orar, mas precisava conhecer, né? Porque meus pais, assim, como que eu posso explicar? O meu pai ainda não estava assim firme na igreja. Então ele não entendia essa questão de tipo
oração. E, pra falar a verdade, meu pai não pretendia que eu namorasse, assim. Não era um propósito na vida dele que eu namorasse com o Bruno ou que eu namorasse com outra pessoa. Ele não tava pensando nisso tão cedo. Na verdade, eu já tinha quase 18 anos. Olha. E aí, ela me apresentou pra mãe dela, me apresentou pra tia dela, que também foi. E me puxou, vem agora, vem conhecer a dificuldade maior. Vem conversar com meu pai. E eu fui, sabe, com o coração um pouco apertado, meio com medo. Mas eu fui, aí eu cheguei perto dele e falei assim, a paz do Senhor Jesus, irmão Francisco. Meu pai já tava no carro, ele já tava indo embora, ele não queria conversar. Já tava com as palavras pra me cortar no meio ali, tava me cortar no meio. Eu tentando ali falar sério com o sogro, com o futuro sogro. Eu nunca namorei, gente, então não sabia qual seria a reação do meu pai. Eu conheço meu pai é muito tranquilo. Então, quando o Bruno foi falar com ele, eu não esperava que ele ia ter uma reação, assim, muito brava, do jeito que ele ficou, assim, pelo que ele fez, sabe? Foi o jeito que ele demonstrou que ele tava preocupado com esse relacionamento, que ele não queria que eu namorasse. Sim. E eu ali conversando com ele, aí ele já chega em mim, os jovens da igreja nada colaborando. Tudo gritando, ali, tudo gritando no fundo. Tinha uma música que eles faziam pra quem era casal ou tava se conhecendo, e eles ficou cantando no fundo. Então o clima tava propício para esse momento. Nossa, tudo tava colaborando. Tudo colaborou ali, viu? Aí eu fui cumprimentar ele falou assim pra mim, eu já conversei com o pastor, tá? Na minha casa tem regras. Na minha casa tem regras. Aí aquilo doeu tanto no meu peito, mas eu falei, amém. Eu que mando no meu sofá. Eu que mando no meu sofá, tá? Eu que mando no meu sofá. Aí ele falou assim, mas vai lá em casa no domingo pra gente fazer um churrasco, um almoço, que a gente vai conversar. Isso foi algo maravilhoso pra mim, que já surgiu aí uma luz lá no fim do túnel. E aí? Esse almoço foi de Dia das Mães, né? Isso. Então, tipo assim, já tinha passado um mês e pouco que a gente tava orando. No começo ele tava, assim, ele demonstrou pro Bruno um cara bravo. Foi. Quando o Bruno foi lá no churrasco na minha casa, porque a gente não se encontrava, né? Porque a gente tava em período de oração. Então a mãe dele foi com ele lá na minha casa. Sim. Aí, gente, a gente quer continuar essa história pra vocês. Só que esse vídeo já tá ficando um pouquinho longo demais. A gente quer contar essa história pra vocês em 2 etapas, porque tem aí o nosso noivado logo depois disso. O pedido de namoro. O pedido de namoro que é importantíssimo, que a gente também tem o vídeo gravado de tudo. A gente tem esse vídeo gravado. A gente tem o vídeo gravado do nosso noivado. A gente tem o vídeo gravado do nosso casamento, do nosso clipe oficial do casamento. Tem então, bastante coisinha aí. Muitas coisas a gente vai passar pra vocês aí no canal. Então pra a gente inspirar você, um casal que tá aí começando sua vida com Cristo, com a sua namorada, ou ainda estão orando. Continue no propósito e espere pra ouvir o final dessa história. Exato. Nada foi fácil, lembre-se disso. Tem muita coisa Nada ainda foi fácil pra acontecer. Exatamente. Mas a gente quer que vocês acompanhem o nosso canal. Mais uma vez, vai aí embaixo, ó, e se inscreva aí, ó, no botãozinho no nosso canal. Para você que já se inscreveu, talvez você não esteja recebendo aí as notificações de vídeo. Então vai lá no sininho e clica aí, desativa e ativa novamente. Porque teve pessoas aí que falaram pra gente que tava sem essa opção. Vai então, de cada YouTube, gente, porque eu consegui no meu, aí outra pessoa não conseguiu. Então, vai tentando, não desiste. Exatamente, galera. A gente conta com você pra estar aqui nesse momento com a gente, tudo muito novo. Exatamente, tudo muito novo. Mas tem muita coisa boa aí que a gente vai postar pra vocês aí no decorrer da semana. Vamos intercalar alguns outros vídeos pra vocês estarem acompanhando e assistindo, e vai ser bênção pra nossa vida. Amém? E pra sua também. E pra sua vida também. Tchau, gente. Tchau, gente. Fica com Deus e até Obrigado. o próximo vídeo. Tchau. Tchau.